Crenças de luxo são uma forma de pensar exclusiva de elites intelectuais que garantem status às pessoas que a divulgam, ao mesmo tempo que essas ideias implementadas na sociedade de maneira geral causam muito mal às camadas mais pobres da sociedade. Obviamente, esses divulgadores, por fazerem parte da elite, não são afetados por esses maus dessas ideias, ao mesmo tempo que se beneficiam com as suas demonstrações públicas de virtude. E para você entender uma crença de luxo, você tem que entender que isso é um jogo de status. A humanidade, por toda a sua história, competiu e demonstrou o seu status. E isso vai além de simplesmente suprir uma vaidade pessoal. Status te dá acesso a pessoas e locais, e isso pode ser um recurso muito poderoso. Historicamente, as elites demonstraram esse status através de bens materiais, roupas ou joias, por exemplo. Se você olhar no século XVIII da França, é uma época bem emblemática, onde as roupas eram extremamente não funcionais, mas elas eram quase peças de arte e extremamente artesanais e complexas de serem feitas. E isso mostrava que a pessoa que estava usando tinha um status. Agora, com a evolução da tecnologia, o acesso a esses bens se tornou muito mais fácil. E, especialmente nos bens do dia a dia, ficou bem mais difícil você diferenciar algo que é muito caro para algo que é comum. Especialmente porque o valor da sopa saiu de um valor intrínseco de produção e foi basicamente para as marcas. Então, essa dificuldade de diferenciar o que é muito caro e dar status para algo que é comum criou uma certa confusão. E então, no século XX, surgiu um movimento por parte das elites de converter esse capital econômico em capital cultural. Então, por exemplo, se tornou comum as pessoas serem experts em vinho. E isso é, obviamente, algo muito caro, porque para você se tornar expert em vinho, você tem que conhecer vinhos caros, você tem que conhecer vários vinhos caros, experimentar várias coisas. Ou, por exemplo, viajar pelo mundo para observar obras de arte, lugares históricos ou museus, ou simplesmente ter um hobby caro como golfe ou velejar. E seguindo essa tendência surgem as crenças de luxo. Não para substituir os marcadores de status clássico, que são os bens materiais, mas para complementá-los e tornar, mais uma vez, bem claro a distinção de um grupo social para outro. Por exemplo, um trabalhador que está muito preocupado em pagar suas dívidas não consegue gastar tempo pensando em coisas como cultura woke, apropriação cultural ou a equidade de gênero em boards de grandes empresas. Esses temas são reservados a uma classe bem exclusiva que consegue investir seu tempo em áreas que não são economicamente úteis. E se você parar para pensar, até faria algum sentido você imaginar que pessoas que são bem ricas não se importam tanto com status, afinal elas não dependem de outras pessoas para garantir o bem-estar próprio. Mas na prática o que a gente enxerga é o oposto. Pessoas de classe alta se importam mais com status do que pessoas de classe média e classe baixa. E isso faz com que essas pessoas acabem jogando jogos bem predatórios de status. E se esse jogo ficasse contido exclusivamente na elite, seria algo estúpido e gastaria recursos, mas não seria algo muito problemático. O problema é que essas pessoas geralmente têm poder acadêmico, midiático e político, e consequentemente essas ideias acabam escorrendo para o resto da sociedade, e isso causa grandes problemas. Um caso de crença de luxo que é bem problemático é a ideia de que famílias desestruturadas são tão boas quanto uma família estruturada tradicional. Então, por exemplo, a ideia de que uma mãe solteira consegue criar o seu filho tão bem quanto uma família com pai, mãe e filho. E talvez quando eu falei isso tenha soado bastante rude e desconfortável. E é exatamente essa ideia que faz as pessoas propagarem essa ideia. Quando uma pessoa fala que ela apoia diferentes estruturas familiares, ela mostra uma pluralidade de ideia, uma empatia e uma capacidade de respeitar arranjos diferentes. O privilégio acontece quando essa mesma pessoa, estatisticamente por vir de uma posição socioeconômica elevada, foi criada pelos dois pais e provavelmente, se ela tiver um filho, também criará esse filho dentro de um casamento. Se você olhar as estatísticas, o número de crianças sendo criadas em famílias estruturadas nas camadas mais pobres tem diminuído, enquanto nas camadas mais elevadas tem se mantido constante. E mesmo no pior dos casos, onde, por exemplo, digamos que seja uma mulher e ela tem um relacionamento e esse relacionamento acaba e ela acaba tendo que criar o filho sozinha. Essa pessoa ainda vai ter dinheiro suficiente para pagar todas as contas, vivendo uma vida confortável, ela possivelmente vai ter uma rede de apoio familiar muito boa, então os pais vão poder ajudar a criar a criança, ela vai poder contratar uma babá, e ela vai poder botar numa escola de elite, onde a escola vai tomar boa parte da responsabilidade de criar essa criança.
Por outro lado, se uma mulher de periferia acreditar nessa ideia, ela muito provavelmente vai se envolver com homens que não estão muito interessados em criar família ou ter um relacionamento de longo prazo. E, eventualmente, quando essa mulher ficar grávida, ela vai ser abandonada. E nessa situação, ela vai acabar tendo que se desdobrar em 2, 3 turnos para conseguir trazer dinheiro suficiente para casa e cuidar da criança. Ela não vai conseguir contar com uma rede de apoio muito boa, porque muito provavelmente a própria família dela já é bastante desestruturada e o sistema público de ensino não vai suprir as necessidades dessa criança. E a consequência disso é que essa criança, por falta de estabilidade, falta de presença paterna, falta de tempo de qualidade com a mãe e privação financeira, ela vai ter sequelas que vão atrapalhar ela pro resto da vida. E o que as elites não levam em consideração quando elas propagam essa ideia de estruturas familiares diversas é que, de fato, o casamento ele restringe liberdades individuais, mas ele, historicamente, é a melhor forma de criar família e criar filhos. Ele é extremamente benéfico tanto para as crianças quanto para as mães que estão vulneráveis nos primeiros anos da infância da criança. E agora um segundo exemplo, que ainda tem um bônus de problema, que são o afrouxamento das leis penais. E o problema extra é que, diferente do caso anterior, onde é simplesmente uma ideia se espalhando culturalmente, essa ideia se espalha num nível governamental. Então existem leis que são afetadas. E quando você ouve essa ideia de afrouxamento de leis penais, a pessoa que propaga essa ideia, obviamente, tem um status de ser uma pessoa extremamente antenada com problemas sociais e tão empática e caridosa que ela está disposta a perdoar mesmo pessoas que cometam crimes contra ela. O privilégio acontece quando essa mesma pessoa provavelmente mora num condomínio fechado, essa pessoa pode ter um carro blindado, ela frequenta bairros e shoppings e clubes que têm um baixíssimo índice de criminalidade e, de maneira geral, ela não sofre com a violência no dia a dia. Agora, a população mais pobre sofre muito. As pessoas que mais sofrem assaltos, por exemplo, são mulheres pobres ou idosos. E as maiores vítimas de homicídio são homens de periferia. E pior que isso, toda vez que esse sistema penal perdoa um criminoso, ele cria muito mais vítimas, porque se você parar para pensar, um criminoso, em geral, comete vários crimes. Então, para um perdoá-lo, várias novas vítimas acontecem. E isso ainda é só a ponta do iceberg, porque se você olhar num prisma econômico, a violência enfraquece a economia de maneira geral. As fábricas têm que gastar dinheiro considerando mercadoria roubada, as lojas têm que gastar dinheiro com segurança e se movendo para um shopping ou ter uma segurança do bairro, e as pessoas acabam saindo menos de casa para não se expor tanto ao risco. E para um playboy da PUC ou do direito da USP, isso não vai afetar muito ele. No pior das hipóteses, não vai conseguir viajar para a Disney no final do ano. Agora, para um trabalhador que tem dificuldade em pagar as contas, esse enfraquecimento da economia pode significar que ele foi de R$ 2.500 para R$ 2.000 ou para R$ 1.500 por mês. Ou que ele simplesmente ficou desempregado. E essa diferença de renda para essas pessoas tem um impacto gigantesco na qualidade de vida delas. Então, o ponto de tudo isso é mostrar como esses ativistas de crença de luxo simplesmente pegam problemas bastante complexos e transformam em narrativas de bem ou mal, onde eles obviamente sempre são os defensores do bem absoluto, e que na prática o que eles conseguem, o que eles buscam é mudar o foco desses problemas para eles. Não faz tanta diferença se o problema vai ser resolvido ou não, a única coisa que importa de fato é que eles recebam toda a atenção e beneficiem disso.